Amém. O Senhor tem pensamentos de paz ao teu favor, ao meu favor, aleluias. Deus tem nos abençoado. Eu profetizei que seriam dias de bênção e muitas pessoas me mandaram mensagens contando de bênçãos que aconteceram em suas vidas essa semana. Eu também fui abençoado essa semana, muito abençoado. Aleluias. Ainda que muitas lutas também, porque por mais que nós estejamos cheios do Espírito Santo, nós não podemos impedir que as pessoas nos façam mal, e essa é a perseguição do Evangelho. O diabo, ele brama como o leão, ele grita, ele ruge como o leão, ou seja, ele usa pessoas para tirar nossa paz, sempre, porque ele mesmo não pode vir e esganar minha garganta e me destruir, mas ele pode usar as pessoas para me destruir, e é sempre a estratégia dele. Ele está rugindo, gritando, bramando contra aqueles que são de Deus, aqueles que estão na palavra do Senhor, e nós não podemos impedir isso, nem que se nós formos plenos do Espírito, porque Jesus era pleno do Espírito, e não impediu que Judas o traísse, que houvesse pessoas que fossem ingratas com ele. Portanto, a ingratidão e a perseguição sempre existirão na nossa vida, meu irmão, e só tem esse jeito do diabo nos enfraquecer, é quando ele usa pessoas para nos perseguir, e quando ele usa pessoas para serem ingratas conosco, ingratas. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado a viver nessa terra, e os que são de Deus estão aprendendo a cada dia a andar no amor e no perdão. Que você ande no amor e no perdão sempre, amém? Diga para o teu irmão: ande no amor e no perdão sempre, aleluias. Eu não me arrependo de andar no amor e no perdão essa semana que passou. A semana que vem vou continuar andando nisso, porque é o jeito de viver na paz, no Espírito, na bênção, amém? Eu estou falando das bênçãos de Abraão, e eu queria que você prestasse atenção essa noite, que você não piscasse, que você prestasse atenção, que você não atrapalhasse ninguém de ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu ouço a palavra de Deus e tem gente conversando atrás de mim, me atrapalha, porque eu quero prestar atenção, e tem gente que sai de casa, é o que eu vou dizer, o demônio sempre vai fazer isso. Eu quero prestar atenção na palavra, mas aí o diabo pega um aqui no meio para ficar conversando aí, falando coisas que não deve, na hora da palavra, e me atrapalha de ouvir a palavra de Deus. É muito feio isso, é falta de educação, primeiramente, falta de respeito com Deus, com o pregador. Então eu gostaria de pedir silêncio para a igreja, porque é no silêncio que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Você não precisa dar glória a Deus, você não precisa dar aleluia, você não precisa gritar agora, você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir, porque ouvir vai te fazer abençoado agora, nesse momento. Agora você vai ouvir a palavra do Senhor, prestar atenção no que Deus tem para falar com você, amém? Aleluias, glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Gênesis, no capítulo 12, glória a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 12 de Gênesis, e eu disse nos cultos passados que Abraão andou 800 quilômetros para chegar a Siquém, 800 quilômetros, de Ur dos Caldeus a Siquém. Ele andou aproximadamente 32 quilômetros por dia, porque ele estava numa comitiva, cheio de animais e de pessoas, e demorou uns 30 dias para ele chegar na primeira terra que Deus queria que ele chegasse. Ele obedeceu a Deus, para que ele pudesse alcançar a promessa. Quando nós decidimos por Jesus,
Nós temos uma batalha até chegar em Jesus, mas depois que nós chegamos em Jesus, nós entramos na promessa, nós entramos na graça de Deus. E olha o que o Senhor diz para Abraão, porque ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, no versículo 2: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, foi o que eu disse semana passada, e te engrandecerei o nome. Amém? Você pode levantar a tua mão e dizer agora assim: e te engrandecerei o nome? Não vale. Vocês não comeram macarrão, hoje é domingo. E te engrandecerei o nome. Agora já tem um miojo aí no meio. Aleluia. Eu fui outro dia jantar na casa de uma irmã, ela me fez miojo, irmãos. Oh meu Deus, eu tinha que falar isso. É muita, nem sei o que dizer. Aleluias. Primeira promessa: farei de ti uma grande nação. E essa nação é Israel. Só que Abrão, ele tinha 75 anos quando Deus disse isso, e sua esposa Sara, ou Sarai, tinha 65, e Sarai era estéril. Então Deus pega um casal de velhos, uma mulher que tem um problema, saúde, e faz uma promessa de que desse casal de velhos, e essa mulher tinha um problema na madre, Deus fala: farei de ti uma grande nação. E Satanás, ele se aproveitou disso para tentar tirar a fé de Abraão, porque demorou um pouco para começar essa promessa acontecer. Demorou 25 anos. Nesses 25 anos, Abraão fez menção a Deus dessa promessa, de que dele surgiria uma grande nação. E um dado momento da vida de Abraão e Sara, eles decidem que a concubina se deitaria com Abraão para ter um filho, e esse filho seria o filho da nação, o filho da promessa. E em Gálatas, Paulo explica que Agar é a lei, e a lei, ela amaldiçoa nossas vidas. Abraão estava andando na graça de Deus, mas mesmo que nós andemos na graça, mesmo que nós entendamos o Evangelho, existem coisas na nossa vida que vão demorar um pouco. Nós não podemos nos apressar naquilo que nós queremos, porque é um tempo determinado para tudo, inclusive em nossa vida. E mesmo que nós estejamos na palavra, cheios do Espírito Santo, nos pés do Senhor, ainda assim nós estamos passando por um processo, e às vezes coisas que Deus tem para nós vai demorar um pouco ainda. E no meio dessa demora, nós vamos ser tentados a nos desviar do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Nós vamos ser tentados a nos desviar da direção que Deus está nos dando por causa da demora. Foi o que aconteceu com Abraão. Mas logo ele voltou e nasceu Isaac, Jacó, e Jacó as 12 tribos, e as 12 tribos de Israel. E se cumpriu a primeira promessa, e até hoje a primeira promessa está se cumprindo a cada dia, com Israel sendo uma nação que descendeu de Abraão. A segunda é: te abençoarei. E eu disse aqui o tanto que Abraão foi abençoado, que Abraão cavava poços no meio do deserto, onde outros povos haviam tentado cavar, e não haviam conseguido achar água, mas porque Abraão, que estava com a promessa, cavou, a água apareceu ali naquele lugar. Eu disse também que houve uma briga entre Abraão e seu sobrinho Ló, e Abraão propôs que para o caminho que ele seguisse, Abraão seguiria ao contrário, e Ló preferiu as campinas verdejantes de Sodoma, e Abraão prosperou no meio das pedras. Isso é a bênção de Deus.
Não, a bênção de Deus não está condicionada ao lugar onde nós estamos, mas na pessoa que somos, porque nós somos abençoados. Não é o lugar, não é a cidade, não é o bairro, não é o lugar onde nós trabalhamos, mas a bênção está conosco. Amém? Você pode dizer isso? A bênção está comigo? Amém? E mesmo quando Abraão errou no Egito, ele saiu de lá próspero, porque até nos nossos erros, a bênção de Deus está conosco, para nos tirar das enrascadas que nós entramos, e ainda somos abençoados. Alguém disse assim: você errou, você que se vira, Deus não tem nada a ver com isso. Não é assim. Deus nos livra daquilo que nós cometemos de erro. Deus sempre tem algo para nós nos tirar. Bom, a terceira promessa, irmão, e essa promessa aqui está condicionada à grandeza. Olha o que diz aqui o texto que eu li: e te engrandecerei o nome. E eu quero falar um pouco disso agora. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus faz uma promessa de engrandecer o nome de Abraão. Ou seja, isso quer dizer que ter um grande nome, ter fama, ter sucesso, pode proceder de Deus também. Que engrandecer o nome não significa engrandecer o nome no mundo espiritual, porque Deus não estava falando disso. Deus estava falando que engrandeceria o nome de Abraão na terra. E olha onde Abraão está hoje, aqui na nossa igreja. Eu estou pregando dele há 3 domingos. Quantas igrejas estão espalhadas pelo Brasil hoje, e a palavra que o Espírito Santo está dando hoje nos púlpitos é de Abraão, porque Deus engrandeceu o nome dele. E o nome de Abraão, ele é tão grande, que ele é o pai da fé nosso, dos evangélicos, dos cristãos. Ele é o pai da fé dos judeus. Ele é o pai da fé do islamismo. As 3 maiores religiões do planeta falam de Abraão, e tem Abraão como alicerce, tem Abraão como pai. Ou seja, esse homem, ele é muito grande. O próprio Jesus diz assim: filho de Abraão e filho de Davi. Deus só deixou ele ser chamado por esses 2 nomes: filho de Abraão e filho de Davi. Bom, Deus está dizendo que engrandeceu o nome de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e há uma história que Abraão, a tradição diz que Abraão saiu fugido de Ur dos Caldeus. E eu fiquei pensando nessa história, porque o pai de Abraão, ele era fabricante de imagens, uma imagem em especial chamada Marduk, que era o deus da prosperidade, o deus da fertilidade da Mesopotâmia antiga. E o pai de Abraão, Tera, ele era um dos principais fabricantes dessa imagem. E diz a tradição que Abraão teve o conhecimento de Deus, e ele começou a contestar todas as imagens que o pai dele fabricava, construía. E um certo dia o pai dele foi viajar e deixou a fábrica e deixou os bens da sua casa para Abraão cuidar. E Abraão quebrou todos os ídolos, só deixou Marduk, que era o maior de todos. Quando o pai dele volta, chega em Abraão e diz: o que aconteceu, meu filho? E Abraão disse assim: pai, os ídolos, as imagens, elas começaram a se pegar aqui, foram quebrando uma outra, mas esse grandão aí, que é o maior de todos, ele bateu em todo mundo e só ele ficou. E o pai de Abraão, Tera, disse assim: meu filho, eu vou te explicar. Você sabe que essas imagens não valem de nada, que nós só ganhamos dinheiro com isso. E Abraão disse: então, pai, eu quero destruir todas essas imagens em Ur dos Caldeus. E diz a tradição que no templo chega Abraão
e quebra todas as imagens, todas. Porque Abraão, ele tinha esse temperamento forte. E os sacerdotes de Marduk prendem Abraão e o levam para fornalha. A própria palavra Ur, ela deriva de fogo, de fornalha, porque nessa cidade havia uma fornalha gigante. E ele é lançado nessa fornalha e Deus intervém e livra Abraão, e ele sai dali, porque senão ele ia morrer. E ele vem para o chamado de Deus. E olha, ele vem andando 32 quilômetros por dia, 800 quilômetros de Ur a Siquém, que é a primeira cidade. E Deus começa a honrar o nome dele. E chega um ponto que o nome dele, ele é conhecido como príncipe de Deus, porque ele se torna rico, muito rico. Onde ele chega, ele se torna rico, mais rico do que os ricos. E onde ele está, ele sempre se destaca no meio dos outros. As outras pessoas, os outros povos ao redor, reconhecem Abraão que ele é um homem diferente, e o começam a chamar de príncipe, e o começam a respeitar, e o começam a chamar de hebreu. E daí se deriva o primeiro nome do povo de Deus, os hebreus. Ou seja, o primeiro nome de Abraão é Abrão. Abrão. 75 anos, aos 89, ele tem esse nome, Abrão, que é pai exaltado. Abrão quer dizer pai exaltado. Ele é um pai que tem exaltação. Onde ele chega, ele prospera. O nome dava o significado para a vida. E ele foi exaltado na sua casa. 318 empregados, funcionários e servos. Ele se tornou um homem que ele era modelo para os outros povos seguir. Ele se tornou uma pessoa exaltada. O nome dele se cumpriu na vida dele. O significado do nome se cumpre na vida dele. Pai exaltado, e ele era exaltado por onde ele passava, e tudo que ele fazia tinha exaltação, porque ele recebeu a promessa de que Deus faria o nome dele grande. Aleluias, amém? Sabe, esse povo de Abraão, que se tornou, depois de Abraão passou Isaac, Isaac passou a Jacó, Jacó passou as 12 tribos de Israel, se tornou Israel. Esse povo, ele tem um nome grande. Judeu tem um nome grande. Você pode ver pelo prêmio Nobel, que desde 1901, o primeiro prêmio Nobel foi em 1901. De 1901 até hoje, foram mais de 700 prêmios dados ao mundo. Mais de 170 para judeus, mais de 170. Eles são os maiores ganhadores em química, eles são os maiores ganhadores em literatura, eles são os maiores ganhadores em medicina, eles são os maiores ganhadores em tudo. Eles são os maiores em tudo. Ou seja, de 700 pessoas que ganharam, 170 são judeus. E em todas as classificações da literatura, da química, da ciência, da paz, eles ganharam mais do que todos os outros povos juntos. Você sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. Houve apenas uma indicação de um brasileiro, uma vez só foi indicado e não ganhou. Mas sabe, o Brasil tem 207 milhões de habitantes. Israel hoje tem 13 milhões de habitantes. Para você entender o que é Israel, como ele é pequenininho, é do tamanho da população da cidade de São Paulo, não do estado, da cidade.
E eles têm mais prêmio Nobel do que todos os outros. Nas invenções, coisas que nós estamos vivendo hoje, foram eles que inventaram. Pendrive, a Intel, pílula com câmera para a parte da medicina, maior sistema de irrigação do mundo, eles que inventaram. Eles são inventores. Drone, que hoje nós vemos drones filmando, drone para guerra, foram eles que inventaram. Aí você pega, aqui no Brasil tem 100 mil judeus, só 100 mil. Agora pega a classificação dos mais ricos do Brasil, só dão eles, tá bom, Brasil. São Paulo, a maioria do estado de São Paulo, de ricos e milionários, são judeus. Eles estão concentrados em Israel e nos Estados Unidos. Os bilionários dos Estados Unidos são judeus. Os milionários dos Estados Unidos são judeus. A família mais rica do mundo é de Israel. Sabe, Deus engrandeceu o nome deles. Tudo dá certo. Tudo, absolutamente tudo. E o que dá errado se converte para o certo. Sabe, Hitler teve tanto ódio deles, mas tanto ódio porque tudo que eles faziam enriqueciam, que Hitler mandou matar 6 milhões deles. Porque Deus disse assim: eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou engrandecer o seu nome. Eles estão no primeiro nome de Abraão, Pai exaltado. Eles têm exaltação. Eles são exaltados, ainda que eles são pequenininhos, do tamanho da população da cidade de São Paulo, eles têm mais coisas que o Brasil. Nós nunca ganhamos nada, só Copa do Mundo que a gente ganha, e quando rouba para nós ainda. Agora essa Copa do Mundo, nem com corintiano, irmãos, nós demos conta de ganhar, de tão ruim que a gente estava, nem com metade do Corinthians. Deus engrandece o nome dos filhos de Abraão. É a promessa de Deus. Bom, ele é um pai exaltado. Avraham, duas palavras que se tornam uma, pai. Avram, pai exaltado. Mas em Gênesis, quero que você acompanhe aí comigo, no capítulo 17, você que tem a Bíblia, no verso 5, quero que você preste atenção na palavra do Senhor. Aleluias. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 5, 14 anos depois que Deus chamou Abrão, agora Deus vai mudar o nome de Abrão. Não mais te chamarás Abrão, mas chamarás Abraão, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Então ele era um pai exaltado, um modelo de família, um modelo de empresário, um modelo de fazendeiro, um modelo de levantador de altar, de adoração a Deus. Ele era um modelo local para as pessoas ali ao redor. Mas em Gênesis capítulo 17, verso 5, Deus diz assim: você não vai ser mais Abrão, pai exaltado, agora você vai ser Abraão. Abraão. Ou seja, eu não entendo muito de linguagem, né? Eu não entendo nem de português direito, mas por ler aqui, não mudou muita coisa. Abrão para Abraão, foi acrescentado um A com tio, e até a expressão não mudou muito.
Fisicamente falando, o som, você não percebe muita mudança no nome dele, mas houve uma mudança radical na vida de Abrão, quando Deus fez com que o nome dele se tornasse Abraão. Amém? Porque Abraão quer dizer pai de nações, pai de multidão. Mas eu fui me reportar aqui ao ler esse texto, e eu pesquisei um pouco a respeito do nome de Abraão e Abraão, porque foi depois da mudança do nome que Deus cumpriu essa promessa de engrandecer o nome, sabe? E Deus, ele colocou uma letra a mais no nome de Abrão, se tornou Abraão. Deus colocou uma letra, mas Deus colocou uma letra hebraica, a letra rei, a letra rei. Foi só isso que Deus fez. Deus colocou uma letra a mais no nome dele, e falou também para Sara: você não vai mais se chamar Sarai, você vai se chamar Sara. Sabe, Deus colocou uma letra apenas no nome de Abrão e se transformou em Abraão. Mas essa letra não é qualquer letra, porque o alfabeto hebraico não é qualquer alfabeto, e a língua hebraica não é qualquer língua, porque a língua hebraica é uma língua religiosa, é uma língua que foi criada para expressar a grandeza de Deus. Não é como as outras línguas, mas é uma língua que cada letra tem um significado, cada letra tem um número, cada letra tem um símbolo. Ou seja, Deus colocou uma letra só. Para nós aqui veio esse A, e esse A para nós não significa muita coisa, mas quando você lê no hebraico, você vai ver que Deus colocou uma letra aqui que tem no próprio nome de Deus. Ou seja, Deus tem 70 nomes, irmão. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê 70 nomes de Deus. El, tudo que é El é Deus. El Shaddai, Elohim. Aí tem anjos que tem o nome de El, né? Rafael, Miguel, Gabriel, tudo com o nome de Deus dentro. Agora, existe um nome de Deus, e esse nome de Deus, que é o nome original de Deus, que ser humano nenhum hoje consegue expressar esse nome, falar esse nome, a pronúncia foi perdida, porque quando Deus deu esse nome para Moisés, o povo ficou com tanto medo de falar o nome, que a pronúncia do nome, ela foi esquecida. Até hoje ninguém sabe falar o nome de Deus, ninguém sabe a pronúncia certa desse nome, porque os judeus tinham tanto medo de falar, que eles começaram a usar outro tipo de nome, Adonai, o Eterno, e assim vai, mas eles não pronunciavam o tetragrama, que é o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus. E o verdadeiro nome de Deus tem só 4 letras, só 4, e cada uma dessas letras tem um significado, tem um número, e é muito poderosa, e judeu nenhum sabe, e cristão nenhum sabe. Nós traduzimos para cá, para o português, como Yahvé, mas nós não sabemos se está certo o nome de Deus. Outros traduzem por Javé, mas o J não existe no hebraico, não existe J, então não existe Jerusalém no hebraico, porque não existe J. Nós traduzimos por Yahvé, nem nós costumamos falar muito esse nome Yahvé, porque são 4 letras apenas,
Começa com Yud, Rei, Vav e Rei. Essas 4. Bom, Deus pegou uma letra do nome dele, Rei, e colocou em Abrão, e se transformou em Abraão. Abraham. Você vê um judeu falar, ele vai falar Abraham. E essa letra do nome de Deus, a Rei, tem o número 5. É o número 5 no alfabeto. E o número 5 na Bíblia é o número da graça de Deus. Ou seja, Deus soprou graça no nome de Abrão. Deus soprou graça. Quando fala rei, não tem som, é um sopro. É como se Deus tivesse soprado no nome dele. Não tem pronúncia, é um sopro. É apenas um sopro, mas está lá no nome de Deus no tetragrama. Isso me faz lembrar de Jesus, igreja. Após ressuscitar, apresenta-se aos discípulos, assopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Ou seja, Deus colocou graça no nome desse homem. Essa letra tem o formato de uma cruz, de uma treliça. A 5ª letra do alfabeto, Rei. Deus estava colocando a cruz, a graça, no nome de Abrão para se tornar Abraão. Você sabe quando Deus começa a engrandecer nosso nome? Quando nós recebemos graça em nossa vida. Quando Deus coloca o seu nome na nossa vida. Quando Deus coloca o seu sopro sobre nós. E quando nós temos a sabedoria disso. Quando nós descobrimos isso. Que agora nós, a nossa identidade, a nossa pessoa, não é mais só o nosso nome, Carlos, mas agora tem o nome de Deus em mim, tem o nome de Jesus em mim, tem a graça de Deus em mim, tem a obra da cruz na minha vida. Eu não estou mais sozinho, eu não sou mais um exaltado, agora eu sou um pai de multidões, porque a graça de Deus está sobre mim, para ganhar pessoas para Jesus. Aleluias. Para evangelizar os pobres, para dar graça às pessoas, para ser um modelo de bênção para outras pessoas que estão lá fora no mundo, para que quando as pessoas olhem para a minha vida, não vejam o meu nome, mas vejam o nome da graça de Deus em mim, Jesus Cristo. Veja o nome da graça de Deus em você, Jesus Cristo. Ou seja, Deus não engrandece o teu nome para que você seja grande, para que você apareça, para que você possa pegar um microfone um dia, dar o testemunho da sua vida. Nada disso, nada disso. Deus engrandece o seu nome, porque Ele quer engrandecer o dele em nós. Aleluias. Deus colocou graça no nome de Abraão. Irmão, Abraão está 1921 anos de Jesus. 1921 anos de Jesus. E Deus estava apresentando o Evangelho para ele. E Deus estava dizendo para Abraão: se você quer ser abençoado, anda na graça. Se você quer ser abençoado, eu estou colocando no teu nome o símbolo de uma cruz, de um homem de braços abertos, porque essa letra tem o sentido de um homem de braços abertos. Sabe, essa letra representa prosperidade. Essa letra representa reproduzir, dar frutos. Sabe, nós podemos viver no mundo,
Porque os cristãos podem viver no mundo se eles quiserem. Eles podem viver ouvindo música do mundo, eles podem ir no folclore e ao folclore, com o pretexto de dizer que leva o filho para o parquinho. Eles podem fazer o que quiserem, podem viver no mundo, e podem ser mundanos, promíscuos, podem falar de sexo e prostituição com quem eles quiserem. Se eles quiserem, eles podem. Se os cristãos quiserem viver assim, podem viver assim, mas não vão estar representando o nome de Deus, não vão estar tendo graça em seus nomes, não vão estar vivendo a graça de Deus. Tem a consequência de viver desse jeito. Nós não podemos impedir nossos jovens de ficar um com os outros, nós não podemos impedir as pessoas de ter no celular as músicas do mundo, nós não podemos impedir as pessoas de fazerem o que elas quiserem, de fofocarem, de viverem a vida que desejarem viver, sendo rebeldes com as lideranças, servir a Deus de qualquer jeito, vir o culto o dia que quiser, na hora que quiser, ouvir a palavra quando quiser. As pessoas podem também, se elas quiserem, não louvar a Deus na hora do louvor, ou louvar de qualquer jeito. Elas podem, elas têm liberdade, porque Deus dá liberdade para cada um fazer o que quiser. Mas a consequência disso é que nunca vão ter um nome grande, porque não estão com a graça de Deus em suas vidas. Contrapartida, saindo do mundo dos cristãos mundanos, nós podemos ir para outra ala também, dos cristãos religiosos, e nós podemos servir a Deus pela religião, nós podemos voltar para a lei, e nós podemos ter julgamentos, e nós podemos também nos achar superiores aos outros, porque nós começamos a falar dos outros como se os outros não tivessem jeito, e nós somos o modelo de tudo. Nós podemos voltar para a lei, viver a lei, condenar, julgar, apontar, se achar, se sentir. Nós podemos também, só que nós não vamos estar representando o nome de Deus, porque no nosso nome não haverá graça, não haverá sopro, não haverá rei. O nome de Deus não fará parte do nosso nome, não haverá junção do nosso nome com o nome de Deus. E a diferença está nisso, em ter essa junção, em ter essa ligação, em ter essa união entre o meu nome e o nome de Deus. Ou eu posso viver na graça de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele se tornou Abraham, ou Abraão, pai de multidões, porque ele recebeu graça no seu nome, e não é no nome apenas, ele recebeu graça em sua vida. Nós podemos ser como Abraão então, receber graça no nosso nome, representando graça em nossa vida. E o que é viver na graça, como Abraão? Sabe, eu achei que o tempo da graça era de João Batista para Jesus, mas não é. Eu descobri que o tempo da graça é de Abraão até Moisés também, que se interrompe em Moisés para voltar em João Batista depois de novo, porque Abraão viveu essa graça, Abraão recebeu a graça, recebeu a revelação do Evangelho. O próprio Jesus disse assim de Abraão: ele exultou em ver meu dia e viu. Ou seja, Abraão viu o dia de Jesus. Ele viu. Ele foi o primeiro homem que ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. O que é viver na graça então, irmão? Viver na graça, traduzindo aqui, no entendimento rápido, que viver na graça é viver na justiça de Cristo sobre a nossa vida. É viver reconhecendo que nós fomos salvos por alguém que é superior a nós,
que nós precisamos de um Salvador, que as nossas obras são como trapo de imundícia, que nós não nos baseamos em nossas obras para sermos abençoados, mas nós baseamos na obra de Jesus para ser abençoado. Nós não olhamos para nós mesmos, nós não olhamos para as pessoas, nós olhamos para frente, nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso é viver na graça, é viver num favor que eu não mereço, e por mais que eu faça as coisas. Eu me lembro uma vez, eu era tão iludido, como diz aí, né, iludido.com, eu era tão iludido quando eu comecei meu ministério, que uma certa feita, eu entrei dentro do meu quarto, eu peguei uma Bíblia, e eu disse assim, eu vou ler e orar 10 horas, 10 horas, eu vou ficar aqui 10 horas dentro do meu quarto. Meu pai e minha mãe não me deixam mentir que eu fazia essas loucuras, de ficar 10 horas ali dentro do quarto, lendo e orando. E eu disse assim, eu vou fazer isso, porque era um sábado, eu era o líder dos jovens, e eu disse assim, eu tenho certeza que se eu fizer isso, Deus vai fazer algo diferente no culto. Sabe, eu fiquei 10 horas ali, lendo, orando, pesquisando. Eu fiz isso hoje também, não 10 horas, mas eu fiz. E eu fui para o culto com esse sentimento de justiça. Qual o sentimento de justiça? Olha o que eu fiz. Você acha que Deus não vai responder o que eu fiz? Ou seja, eu estava totalmente longe da graça de Deus, apoiando a minha vida naquilo que eu estava fazendo, com o viés de uma troca. Deus, eu fiz isso, agora no culto o Senhor faça isso. Mas na verdade, olhando mesmo para dentro de mim naquele tempo, eu era perseguido dentro da igreja, e eu queria na verdade, que Deus me usasse para calar a boca de muitas pessoas que falavam mal de mim dentro da igreja. Ou seja, além de eu estar orando e lendo para ter uma troca com Deus, a minha motivação era completamente errada. Eu não estava preocupado com os jovens, se eles iam ser abençoados ou não, não estava preocupado com a igreja, eu não estava preocupado com nada, estava preocupado comigo, que estavam me perseguindo, falando mal de mim. Eu queria que Deus me usasse para provar para as outras pessoas que Deus estava na minha vida. Meu Deus, olhando para trás, irmãos, tem hora que eu sinto vergonha do que eu fiz, muitas vezes, da minha motivação. E sabe que eu fui para o culto e não aconteceu absolutamente nada de anormal, nada de sobrenatural, apenas mais um culto, e eu fiquei muito frustrado aquele dia. E eu fiz isso muitas outras vezes ainda, mesmo sendo frustrado na primeira, eu fiz isso muitas outras vezes, com esse entendimento de que se eu fizer alguma coisa, Deus vai ter que fazer algo, porque eles têm que me dar uma resposta. Mas hoje, meus irmãos, hoje eu acredito que nada que eu possa fazer vai alterar o que Deus quer fazer na minha vida, nada, porque nada que eu faça vai ser grande para agradar a Deus. Eu só tenho uma coisa para agradar a Deus: olhar para Jesus e dizer glória a Deus, porque Jesus fez por mim. Agora, eu fiquei do mesmo jeito 4, 5 horas hoje lendo a Bíblia, não para ter uma troca, porque hoje eu não estou mais baseando o meu relacionamento com Deus em bênçãos, mas eu estou baseando meu relacionamento com Deus em amor. Ou seja, Ele me amou tanto, eu preciso amá-lo também. Simples, simples. O que Abraão fez para mudar o nome dele? Nada. O que ele fez para a graça entrar na vida dele? Nada. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Se você crê em Deus a ponto de, primeiramente, gente, isso aqui é uma coisa que eu vou falar agora, que eu pensava que todo mundo sabia, mas eu descobri que ninguém quase sabe. E uma coisa tão simples, mas tão primária, mas tão infantil, e poucas pessoas sabem, que crer me abre as portas para o sobrenatural. Não crer em mim, crer no que Cristo fez. A obra já está feita,
a obra já está pronta, o sangue já foi derramado, Ele já morreu a minha morte, Ele ressuscitou no meu lugar, Ele está sentado à direita de Deus, eu estou assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. O que eu fiz? Nada. O que Ele fez? Tudo. O que eu fiz? Aceitei o que? O que Ele fez por mim. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, foi-lhe imputado como graça. Aleluia. Sabe, Jesus soprou o Espírito Santo, soprou o nome de Deus. Gente, não é sobre nós, não é sobre a igreja, não é sobre o pastor, não é sobre o que você faz. A tua fé não tem que estar baseada no que você fez, e a tua fé não tem que estar baseada naquilo que você não fez também, porque aí você vive uma instabilidade muito grande, porque tem semanas que nós somos muito crentes, tem semanas que nós não somos tão crentes. Se nós basearmos a nossa fé naquilo que nós fazemos, nós vamos viver instáveis. Eu usava muito esse termo antigamente, crente ioiô. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por quê? Porque estão tendo fé naquilo que eles estão fazendo. Bom, essa semana eu orei, eu jejuei, eu evangelizei uma alma, eu estou bem, glória a Deus, minha fé está forte. Na outra semana não evangelizou, não orou, puxa, eu estou mal, eu estou fraco, eu não fiz. Estão pautando a vida deles no que eles fazem e vivem como ioiôs. Por isso que tem gente que vive falando, mas eu estou tão fraco espiritualmente. Outros dizem, eu estou frio espiritualmente. Mas eu quero dizer para você que a graça é o fogo que nós precisamos para viver a nossa vida, viver no favor que nós não merecemos. Se eu não fiz, Ele fez no meu lugar. Se eu fiz porque Ele me deu poder para fazer. Nunca é sobre mim, sempre é sobre Ele. Agora tem um monte de crente que vive no fogo, depois vive na água, montanha russa, ioiô, porque o diabo sabe, meus irmãos, tão fácil derrubar uma pessoa assim. Não, faz essa semana, faz a outra, se sinta bem. Eu vou preparar uma circunstância aqui que você não vai conseguir fazer mais nada, e aí você vai se sentir mal, porque você está baseando o teu sentimento na obra que você faz. E é por isso que tem um monte de cristão no terreno do demônio, porque só tem um jeito da gente entrar no terreno do demônio: se a gente basear a nossa vida em nós mesmos. Deus nunca mandou a gente olhar para nós mesmos, porque se você olhar para você, tem falta de um monte de coisa na tua vida. A lei que diz, não faça, porque negativo. Puxa, o jovem rico chegou em Jesus e disse assim, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Jesus mandou lei nele. Você guarda os mandamentos, você faz isso, eu faço isso desde criança. Ele fazia tudo, mas ele sentia que faltava algo, porque ele não tinha graça, ele tinha lei, obediência. A lei sempre vai estar dizendo que falta alguma coisa na tua vida. Mas pastor, eu não estou bem, me falta alguma coisa. Mas pastor, eu não estou bem, me falta isso. Mas pastor, eu não estou bem. A lei foi dada para fazer a gente se sentir mal, sentir que está faltando. Aí Jesus disse, então uma coisa te falta, porque todo mundo que vive a lei sempre tem falta de alguma coisa. Porque todo mundo que quer viver a lei olha para si mesmo. Mas Jesus diz assim, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem comigo, segue-me, eu sou a graça, eu sou aquele que nada falta em mim nada falta. Uau!
o nome sendo mudado de uma pessoa que era exaltada para uma pessoa que recebe graça, recebe uma letra só do nome de Deus, do tetragrama. Ele recebeu uma só: Rei. Rei, Yud é a primeira, Rei, Vav, Rei. As 4 letras do nome de Deus, do tetragrama. Ele recebeu Rei. E essa letra quer dizer misericórdia e graça. Foi dada para ele misericórdia e graça. É o que está sendo dado para nós, meus irmãos. Misericórdia, graça. Misericórdia, graça. Pai de multidões. Pai de multidões. A graça nos leva não ser só exaltados, mas ela nos leva a dar frutos para fora de nós. Porque ser pai exaltado é você exaltar a tua casa, e você ser modelo para a tua casa, e você ser modelo de prosperidade, você ser modelo de saúde, porque Abraão morreu com 165 anos, não teve nunca uma enfermidade, uma doença, porque ele vivia esse tempo. Mas quando recebe-se graça, você deixa de ser um modelo para a tua casa e para o teu redor, para você ser um modelo para além da sua casa. Você passa a ser um modelo para outras pessoas. Um modelo, não um modelo de aparência, né, irmão? Senão eu já teria sido. Um modelo de Deus, do perfil de Deus. Sabe que você tem que olhar para você agora, você que está aí. Abraão recebeu uma letra, que é a graça de Deus, Rei. E nós recebemos o nome inteiro, Jesus, Yeshua, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Mas se nós vivermos no mundo, foi soprado em nós, mas se nós vivermos no mundo, nós não exaltamos esse nome. Se nós vivermos na lei, nós anulamos esse nome. Mas se nós vivermos na graça, Yeshua é derramado sobre nós. Yeshua. Sabe, os judeus não falam Yahvé. É um dos possíveis interpretação do som do nome de Deus, Yahvé, Yahvé, Javé, porque eles têm medo. Mas nós temos um nome que é sobre todos os nomes, Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Engrandecerei seu nome. Sabe, o nome de Jesus já é grande quando ele se acopla ao teu, quando se liga ao teu nome se torna grande também. Sabe, os judeus estão vivendo uma facetinha de Abraão, irmão, uma migalhinha de Abraão. Eles estão vivendo isso, porque eles acreditam que eles são filhos de Abraão, igreja. Fala de Abraão para eles, para você ver. Fala algum malzinho de Abraão para eles, para você ver. Eles é capaz deles matar você, porque Abraão é herói para eles. Eles dizem: é nosso pai, as bênçãos estão com ele, nós somos abençoados por causa dele. Nós temos Jesus, que quebrou a maldição da lei, para que a bênção de Abraão fosse derramada sobre nós. Aleluias. Sabe, não viva, irmão, pequeno. Ah, eu não sou nada. Você está olhando para você. Eu não consigo. Você está olhando para você. Acredite que o nome de Deus está dentro de você. Acredite. Sabe, eu estava estudando de DNA,
E os cientistas descobriram que há um código, tem 6 bilhões de informações no nosso DNA, 6 bilhões. Acho que Jesus vai voltar e ninguém vai ter descoberto tanta informação que tem no nosso corpo. Mas, o que os cientistas ficaram assim encabulados, é que em todos os DNAs de todos os seres humanos, dos homens e das mulheres, se repete a mesma coisa, uma numeração. Se repete o 5, o 6, o 5 e o 10. E eles ficaram intrigados e começaram a pesquisar. E um cientista deu a ideia, falou assim: vamos ver no dicionário hebraico, nessa língua antiga, se tem alguma coisa a ver esses números. E pegaram e os números e substituíram pelas letras do alfabeto hebraico. E sabe qual o nome que deu? Iavé. O tetagrama está dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus conosco. Ou não há motivo para você viver no deserto. Você não é o Israel que saiu do Egito. Você é filho de Abraão. Ah, pastor, mas eu estou na prova. Você está na prova se você quiser, porque você tem o nome de Deus com você. Você é abençoado, o teu nome é grande. Mas quem, pastor, sou eu? Você, irmão? Quem que era Abraão? Idólatra. Olha o dinheiro dele vinha da onde? Fabricar imagens. Olha quem que era Abraão. Não era nada. Era mais um idólatra no meio da idolatria, igreja. Mas Deus chamou, como chamou você que está aqui e me chamou. E além de chamar, Deus disse: vou te dar promessas. Você sabe qual que é a nossa diferença para Abraão? É que Abraão falou assim: o quê? O Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Acredito. O Senhor vai me abençoar? Acredito. O Senhor vai engrandecer meu nome? Acredito. E aí que está a nossa guerra. Você acredita? Ah, pastor, sabe o que é? Não é que, poxa, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor está falando isso, o Senhor não sabe das minhas lutas. As pessoas querem falar da luta, e Deus quer falar do que Ele tem para você, da bênção. Ah, mas eu quero falar da minha maldição, pastor. Minha mãe morreu de problemas, de câncer. Pastor, eu acho que eu também vou morrer. A pessoa quer falar dela. Pastor, mas você não sabe, eu estou devendo 100 mil no banco. Mas você não sabe. O que é 100 mil diante da graça de Deus na tua vida? Me diga, não me diga. Diante do nome de Jesus, diante de Rei, diante da cruz. O que é a doença? Mas se você ficar no que você tem, mas eu tenho a doença, mas eu tenho a dívida, pastor, mas olha onde eu estou morando, pastor, olha meu carro, pastor, olha o meu sobrenome, pastor, olha a minha vida espiritual como que está. Se você ficar olhando para aquilo que você tem e você não prestar atenção no que Deus já te deu, igreja, já te deu um nome grande, te engrandecerei o nome. Sabe, eu não quero que você cria a esperança de ser grande para mostrar para as outras pessoas que você é grande. Não é isso. É para mostrar para as outras pessoas que o nosso Deus é grande. É o espírito de Davi. Quando ele foi derrotar Golias, ele não disse assim, para que Israel saiba que eu sou o rei. Ele disse, para que todos saibam que há Deus em Israel. Ele queria engrandecer o nome de Deus. Ele queria derrotar aquele gigante, não porque ele queria ser famoso,
mas porque Ele disse assim, para que todos saibam que há Deus em Israel, para que todos saibam, meu amado irmão, que Deus está na tua vida, e que essa vida que você vive, é a graça de Deus em você, e as pessoas querer viver essa vida, porque elas veem em você um modelo, um Abraão. Agora, se tem alguém aqui no nosso meio, aleluias, se tem alguém aqui no nosso meio, aleluias, que vai ganhar um prêmio, glória a Deus. Se tem alguém aqui que vai receber um talento, um dom, que vai influenciar o mundo, glória a Deus. Se tem alguém aqui que vai entrar em algum meio, vai ser muito famoso, aleluia, porque é isso que o Senhor quer para nós, os seus filhos, que a luz esteja em todos os lugares da terra, que os filhos da luz estejam espalhados, em todos os lugares da terra haja filhos de Deus, engrandecendo o seu nome. Mas se Deus me chamou para ser alguém simples, aleluia, alguém comum, que seja alguém simples, cheio do Espírito Santo, que seja alguém simples, cheio de Jesus, que seja alguém simples que ganhe almas, que seja alguém simples que tenha louvor nos lábios de adoração ao Senhor, que seja alguém simples que não murmure mais, que seja alguém simples que seja curado de suas doenças, que seja alguém simples que viva dignamente, que seja alguém simples que seja a cabeça e não cauda, que seja alguém simples que empreste, que seja alguém simples, mas que tenha prosperidade de Deus em sua vida. Eu não sei, se Deus quiser me dar algo grande, eis-me aqui, Senhor. Mas se Deus quer me deixar no pequeno, mas vai ser um pequeno cheio de grandezas. Agora eu vejo crente falando demais de demônio, falando demais de doenças, falando demais de enfermidades, murmurando mais que tudo, e tem o nome de Jesus. Está vivendo no mundo, ou está vivendo na lei? Acredite, meu irmão, que Deus tem favor para você agora. Sabe, o Espírito Santo foi soprado, Jesus assoprou o Espírito. Receba o Espírito Santo. Aquilo mudou a vida daqueles homens, aquilo fez a vida deles mudar. Eu creio que Deus vai mudar a nossa vida aqui essa noite. Mas eu não creio por dizer, para crer, para depois eu orar, para ser um chavão do culto, chavão dos pregadores e dos pastores. Não estou falando isso. Estou dizendo que eu acredito que nós vamos orar aqui essa noite. Eu acredito no que eu estou pregando, eu acredito no que eu estou falando. Eu não estou falando para passar o tempo, eu estou acreditando no que eu falo, e eu não estou falando para você viver isso, eu estou falando porque eu vou viver isso, porque eu já vivo isso na minha vida, todo dia, e eu quero que o Senhor engrandeça o meu nome, que engrandeça o seu nome, e que coisas extraordinárias aconteçam em nossa vida, porque a graça de Deus, a cruz foi colocada dentro de nós, no nosso DNA, no nosso espírito. Nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, nós temos o nome de Deus, nós temos mais do que o tetragrama, nós temos o nome que é sobre todos os nomes, Jesus, Yeshua. E eu disse aqui nos cultos passados, que quando a gente acredita naquilo que a gente faz, eu digo isso, que eu mudei meu jeito de pregar, eu mudei minha mente, eu mudei minha maneira de ensinar, eu mudei meu entendimento, porque num culto aqui da porção dobrada, eu pedi a Deus, eu disse: Deus, me dá a porção dobrada das Escrituras. E eu recebi ali, eu percebi na hora, assim, algo entrando em mim, não um sentimento, não foi uma emoção, não foi um arrepio, apenas um discernimento leve de que alguma coisa tinha acontecido, e aconteceu.
E eu creio que nessa noite, nesse momento, o sopro de Deus vai vir sobre nós. E se já veio o sopro de Deus em nós, porque Deus já soprou, e nós não estamos vivendo o Abraão, nós vamos viver a partir de agora, porque nós vamos viver a graça de Deus. Aleluias. Nós vamos ser modelo para as outras pessoas. Recebe, irmão. Recebe em nome de Jesus. Eu não estou chamando você para cometer pecados e ficar no mundo, nem para ser religioso, viver na lei. Eu estou te chamando para viver na graça de Deus, acreditar que Cristo já fez por você, e que você já é abençoado, que o seu nome já é grande. Aleluias. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Bom, tira os olhos de você agora. Tira os olhos de você e da tua vida, das tuas circunstâncias. Porque se Deus quer te fazer próspero e você está devendo e teu nome sujo, se você ficar olhando para isso, vai atrapalhar o que Deus tem para você, porque aí você trava. Se Deus tem um ministério de cura para você, mas você hoje está doente, e você olha para você e você diz: como eu posso curar alguém se eu estou tão enfermo hoje? Eu quero dizer para você que Deus opera na fraqueza. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Naquilo que nós mais somos fracos, é aquilo que Deus mais nos usa. Eu era tímido, nunca havia lido um livro, nunca havia falado com ninguém na vida. Deus me chamou para pregar, naquilo que eu era mais fraco. Aleluias. Naquilo que você é mais fraco, onde você tem que crer que Deus vai operar, porque o poder dele vai se aperfeiçoar em você. Sabe, o Espírito Santo está aqui no meio de nós. Não porque nós estamos todos santos aqui, senão eu não estaria em igreja nenhuma, e em casa nenhuma, e em pessoa nenhuma. Ele não estaria no mundo, ele estaria no céu, mas ele está aqui no meio de nós, porque a graça de Deus está aqui, o sangue de Jesus está aqui. Aleluia. Na vigília segunda-feira eu tive uma revelação do sangue de Jesus. Aquilo foi tão importante para mim, porque eu olhei pelo sangue as coisas, o sangue de Jesus sendo derramado e santificando as coisas, purificando, curando as coisas, porque não é o meu sangue, nem o sangue de animais, é o sangue de Jesus. Deus vai engrandecer o seu nome.